Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Salmo de número 46. Quero ler com você aqui o versículo 10. Salmo 46, versículo 10. E eu quero desde já convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal para estarmos juntos de segunda a sexta, sem falta, todo dia, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Já tem uma turma boa que está aqui diariamente, graças a Deus, é uma alegria muito grande, de certa forma um privilégio. Nós dividimos aqui esses breves minutos durante o dia e eu quero muito que você faça parte disso. Você chegou aqui hoje, está a primeira vez aqui, vem com a gente, se enturma, tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para nós também estarmos juntos aqui, tá bom? Salmo 46, versículo 10, a gente vai dizer o seguinte, ó: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Só um momentinho aqui, gente. De novo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse versículo que nós lemos e repetimos aqui, ele é uma poesia, na verdade um cântico, né? Para quem não sabe, os salmos eles são uma coletânea de poesias, poemas e de músicas, de composições, letras que foram feitas para serem cantadas. E nem todo salmo é um salmo de Davi. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, como Davi é o salmista mais famoso da Bíblia, a maioria das pessoas acha que todos os salmos foram escritos por Davi. Na verdade, tem salmo até de Moisés na Bíblia, para você ter uma ideia. E esse salmo em particular, eles foram feitos por um grupo de levitas que foram os filhos de Corá, essa família de levitas. Eles escreveram esse salmo e, na verdade, não há uma convicção de quando esse salmo foi escrito, tá? Mas a maioria dos teólogos vai argumentar que esse salmo foi escrito num contexto de muita aflição, no contexto de uma iminente destruição. Uma história que está na Bíblia e é uma das mais marcantes da Bíblia, na minha opinião. Depois eu até te convido a estudar essa história. A gente pode fazer um devocional sobre ela, perdão, que é um momento, gente, onde a cidade de Jerusalém está sofrendo um cerco de um general assírio chamado Senaqueribe. Esse exército, o exército de Senaqueribe, o exército assírio nesse momento, era o exército mais poderoso do mundo e também o exército mais cruel. As piores atrocidades que você puder imaginar, o exército assírio fazia e muitas outras que talvez você nem imagine. Eu nem posso falar aqui numa live, porque talvez até a transmissão vai cair, o vídeo vai sair do ar, porque as coisas eram muito brutais. Se você for estudar, depois dá um Google, pesquisa um pouquinho quais eram as práticas que o exército assírio fazia com os povos que eles combatiam. Eram as piores possíveis. Então Jerusalém estava cercada e essa ideia do cerco era muito comum naquela época, porque uma vez que a cidade estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía. Então não entrava mercadoria, não entrava alimento. A ideia era enfraquecer a cidade, deixar a cidade em completa escassez para depois lutar contra essa cidade ou se eles se rendessem, né? E nesse momento, onde o exército de Senaqueribe está ali cercando a cidade de Jerusalém, o rei começa a clamar, o rei Ezequias. Para quem não sabe, essa história está lá em 2 Reis, está em Isaías, está em 2 Crônicas. Depois dá uma lidinha lá. O rei Ezequias começa a clamar a Deus, o povo começa a clamar, o povo está desesperado, a destruição iminente, vai morrer. Imagina que vai estar numa situação onde vai morrer você, sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece, todo mundo vai ser dizimado. A situação era essa. E quando o povo clama a Deus, Deus dá um dos maiores livramentos à cidade de Jerusalém em toda a história. Deus envia um anjo e esse anjo, numa só noite, ele destrói 185 mil soldados assírios. Olha que profundo isso aqui. Um anjo de Deus. Você tem a ideia da força de um anjo de Deus, né? Nós temos na comunidade do discipulado, se não me engano, 2 ou 3 aulas só sobre os anjos de Deus, né? Tem aulas também sobre demônios, mas tem 3 aulas só sobre os anjos de Deus. E lá nós ensinamos as categorias de anjos, tipos de anjos, quais as funções do anjo, o que a Bíblia fala sobre os anjos de Deus. E você tem uma ideia da força de um anjo de Deus, um deles destrói 185 mil soldados assírios. E Deus dá uma grande vitória que o povo não conseguiria ter com as próprias mãos. O exército de Israel, o cerco, a defesa da cidade de Jerusalém era eminentemente mais fraca.
O exército assírio era o mais cruel da época, era muito mais forte. Poderia, em um estralo, destruir toda a cidade de Jerusalém e Deus dá esse grande livramento. Então, esse salmo é escrito no contexto desse temor, no contexto dessa aflição. O milagre ainda não tinha acontecido, mas o salmo já estava sendo declarado. Isso aqui nos dá uma direção muito grande, por quê? Porque muitas pessoas só louvam a Deus depois que a vitória chega, só louvam a Deus depois que a batalha foi vencida. Mas existe uma graça, existe uma unção, existe uma dimensão especial quando nós louvamos a Deus antes do milagre chegar, antes da batalha ser vencida. Quando nós exaltamos quem Deus é antes de acontecer aquilo que a gente quer. Será que você exalta quem Deus é antes de acontecer aquilo que você quer? Né? Então pensa nisso. E aí quando os filhos de Corá, escrevem esse salmo, perceba que o salmista aqui ele vai ter uma liberdade poética de ser voz de Deus. É como se Deus estivesse falando através dele. Né? Eu lembro agora de uma canção do saudoso irmão Lázaro. Se não me engano, o nome da canção é Eu Te Amo Tanto, né? Que tem o Lázaro, por exemplo, utiliza essa vertente poética de ser uma voz de Deus. É como se Deus estivesse cantando para aquela pessoa. Filho, eu quero tanto enxugar seu pranto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Tem outra música também, Diante do Trono, nos braços do Pai, onde é como se fosse Deus cantando para a gente. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E aí você vai ali cantando como se fosse a voz de Deus falando para alguém. Esse salmo é a mesma coisa, como se Deus estivesse falando para o seu povo, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem uma outra grande chave aqui. A primeira já falamos. A segunda é a seguinte. Nós precisamos descansar em quem Deus é. Sabe por que muitas vezes o nosso coração não descansa? Porque a gente está buscando esse descanso em quem nós somos, está buscando esse descanso em quem as pessoas ao nosso redor são, né? Aí teu coração vai ficar aflito sempre. Ou se ele tiver uma segurança, é uma falsa segurança. Você conhece alguém que se apoia muito em amizades? O Tiago, fulano de tal não tem onde cair morto, mas ele tem uma ou outra amizade ali que ele resolve tudo para ele, ajeita as coisas para ele, tá ajudando ele ali sempre. Tudo bem, isso é bênção. É muito bom ter alguém que te ajude, que te dê um sustento, que te dê um suporte. Mas a tua segurança não pode estar nessas coisas. Tem gente que se apoia no sobrenome, né? Não, a minha família, o meu sobrenome, a minha história, o meu pai, o meu avô, o meu isso, o meu aquilo. Tem gente que se apoia no dinheiro. Tem gente, como diz um outro salmo, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Gente, isso é tão forte, isso é tão poderoso. Então, quando Deus quer trazer descanso ao nosso coração, ele fala assim, ó, aquietai-vos e saiba quem eu sou. Saiba que eu sou Deus. Conhecer a Deus te leva para um lugar de descanso. Estou até falando um pouco mais rápido hoje, mas eu preciso que você guarde isso no seu coração. Conhecer a Deus te leva a um lugar de descanso. Muitas vezes a ansiedade entra, a aflição toma conta, a angústia te rouba, porque te falta conhecimento de quem Deus é. Não estou dizendo que essas emoções elas só existem quando você desconhece a Deus. Não. Estou dizendo que elas se instalam e dominam o seu coração quando você perde a dimensão de quem Deus é. Você pode se angustiar? Com certeza, é humano se angustiar. Você pode se entristecer? Com certeza, é humano se entristecer. Você pode ter medo? É humano ter medo. Não tem nada de errado nisso. Mas quando essas coisas roubam o seu coração, é diferente. Tá? Quando isso rouba o seu coração, rouba o trono do seu coração. Quem te governa agora é o medo. Uma coisa é você ter medo. Outra coisa é você ser governado pelo medo. Uma coisa é você ter angústia. Outra coisa é você ser governado pela angústia. Uma coisa é você... Uma coisa é você ter ansiedade. Outra coisa é você ser governado pela ansiedade. Entende? Então, quando essas coisas roubam o trono do seu coração, te falta o conhecimento de Deus. Aí Deus chega na sua vida e diz assim, aquietai-vos. Saiba que eu sou Deus. Um cântico que foi entoado antes do milagre acontecer. Um cântico que nos lembra a identidade de Deus. Quando nós conhecemos quem Deus é, nós entramos num lugar de descanso. E agora, gente, eu quero trazer uma curiosidade do texto aqui que vai aprofundar mais ainda esse salmo aqui. Eu tenho certeza que depois de hoje, se você não conhecer esse salmo, está conhecendo agora, depois de hoje você nunca mais vai esquecer isso aqui. Porque, na verdade, essa expressão aquietai-vos, ela no original hebraico está escrita rafá. Né? Rafá. E o que é que significa rafá?
Talvez você lembre aí, Jeová Rafa, o Deus da cura, né? Rafael é justamente essa tradução do português. Rafa, cura, Deus, o Deus da cura, o Deus que cura, Jeová Rafa. Mas essa expressão aqui, Rafa, nesse texto, ela significa abaixar as armas. Deixe cair as armas. É como se Deus dissesse assim, olha, abaixe as armas, solte elas, relaxe, não precisa fazer postura mais, porque você não vai lutar, eu vou lutar no teu lugar. Isso aqui é muito forte. Você já leu aquele versículo que Deus fala assim, ó, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Gente, nós precisamos confiar que o nosso Deus, ele luta por nós. Quando Deus fala assim, ó, deixe de lutar, isso aqui tem uma aplicação tão profunda em tantas coisas na nossa vida. Olha, abaixe as armas, deixe de lutar, deixe de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Da mesma forma que se o exército de Jerusalém, o exército de Israel, se eles fossem lutar ali contra os assírios, eles não teriam chance absolutamente nenhuma. O exército assírio é um exército imenso, muito, 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 muito maior numericamente, muito mais poderoso, muito mais versado na guerra. Eles já viam numa campanha ali de muitas vitórias, muitas vitórias, muitas vitórias. Mas quando Deus entra no negócio, não é mais a força humana, agora é uma outra força, é um outro nível. E várias vezes, gente, nós precisamos nos lembrar que temos um Deus que luta por nós. Essa é uma coisa que precisamos nos lembrar constantemente. Certamente, certamente. Não é a primeira vez que você ouve isso. Eu não estou trazendo uma novidade para você. Mas olha como é bom você relembrar que tem um Deus que cuida de você em todos os momentos. Um Deus que luta batalhas que sozinho você não consegue lutar. Um Deus que resolve problemas que sozinho você não conseguiria resolver. E é interessante que nesse Salmo, Salmo 46, nesse Salmo aparece, claro que a gente está lendo só um versículo aqui, a gente leu só o 10, né? Mas para te trazer um contexto, nesse Salmo aparece 3 vezes a expressão selá. Você já viu na sua Bíblia essa expressão selá? Esse termo selá? Você está lendo um Salmo, aí do nada tem uma palavra em itálico, assim, selá. O que é aquele selá, Tiago? É sela de cavalo? É selar alguma coisa? Esse selá, gente, é na verdade um comando, né, musical, onde, digamos que você vai escrever uma música, você vai dar os comandos. Olha essa parte da música aqui, você tem que acelerar. Essa parte aqui você vai mudar para tal ritmo, você vai mudar para tal pegada. Nessa parte aqui você tem que parar. Aí para a banda, né? Hoje seria, por exemplo, você vai pegar alguns comandos musicais, a maioria deles em inglês, você vai ver o cara falar assim, breakdown, a banda dá uma diminuída, dá uma segurada, né? Às vezes você está ministrando ali na igreja de louvor, aí tem aquela parte que o ministro de louvor, a ministra de louvor, fala assim, ó, só a igreja, né? Aí os instrumentos diminuem, aí ficam só as vozes, né? São momentos ali onde a dinâmica musical dá uma mudada. E esse selar é uma pausa na dinâmica musical, onde a ideia do compositor é, nessa hora aqui, você para, você descansa, você reflete, não segue em frente. Você tem que ter uma pausa de descanso aqui. Então, o fato de ter 3 vezes o selar nesse Salmo 46 nos mostra que esse é um salmo que está nos convidando a um descanso no nível máximo. Essa expressão, gente, na Bíblia, quando uma coisa se repete 3 vezes, quer dizer que ela se repete no nível máximo, entende? Quando você vai ali, por exemplo, para Isaías capítulo 6, né? E Isaías tem a visão da glória de Deus, e os serafins estão louvando a Deus. E os serafins falam assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eles falam 3 vezes, santo, santo, santo. Você vê em outros momentos também da Bíblia essa expressão 3 vezes. Você vê isso em outras culturas, como por exemplo, você vai ali para o Antigo Egito e tem a figura do Hermes, né? Essa questão da coisa hermética tem a ver com Hermes. Hermes era intitulado como o Trimegisto, o que era 3 vezes grande, sinalizando que ele era um grande mestre. Estou te dizendo que isso é algo que era presente em várias culturas naquele tempo. Então, todas as vezes que você tem algo multiplicado por 3 na Bíblia, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, você tem algo ali multiplicado por 3 na Bíblia, você está avançando para um nível máximo, né? Fulano não é bom, fulano é bom 3 vezes, ele é muito, muito, muito bom, entende? Então, o fato de ter Selá 3 vezes nesse salmo significa Deus nos chamando para um nível de descanso máximo. E agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus nos chama para um nível de descanso máximo, porque provavelmente a nossa alma está aflita demais. Quando é que você dá uma dose grande
de calmante para alguém? É quando a pessoa já está tranquila ou quando a pessoa está muito agitada? Quando ela está muito agitada, aí você tem que dar uma dose de calmante ali um pouco maior, né? Quem toma remédio para dormir, por exemplo, vai dizer assim, olha, Tiago, se a dose for pequena, eu não vou conseguir pegar no sono, precisa de uma dose maior, porque a minha situação é essa. Porque quanto maior a aflição, maior o nível de calmaria que essa pessoa precisa. E isso fala muito ao meu coração, porque Deus, ele tem um nível de paz que é maior do que toda a nossa confusão, que é maior do que toda a nossa aflição, que é maior do que todo o nosso medo. Deus tem um nível de paz suficiente para nos acalmar. E o comando de Deus é: abaixe as armas, porque eu sou Deus. E, gente, o que é, Tiago, aquietar-se? O que é descansar em Deus? O que é abaixar as armas? Eu vou te ensinar de um modo prático um tipo de oração que eu faço e você vai ter que ser intencional nessa oração. E várias vezes eu faço isso para poder descansar a minha alma. O que é que eu faço? De vez em quando você vai me ver orando, eu vou falar assim: ó, Senhor, tal situação eu entrego aqui no seu altar. Coloco no seu altar diante de ti nesse momento. Quando eu falo isso, eu entrego no seu altar, eu imagino eu crio a imagem na minha mente, tá? Eu crio a imagem de um altar na minha mente e eu crio a imagem onde eu estou pegando aquela coisa. Normalmente na imagem que eu estou criando na minha mente, né? Eu estou pegando aqui, ó. Estou tirando do meu coração, tá? Quando eu estou orando, Senhor, eu pego isso aqui, tal situação X, eu coloco agora no teu altar. Eu estou imaginando fazendo assim, ó. Peguei aqui do meu coração, coloquei no altar de Deus. Agora não é mais comigo, agora é teu. Quando está na mão de Deus, não está mais na minha mão, eu descanso. Porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não preciso fazer mais nada. Não preciso ficar aflito. Porque agora tem um Deus que cuida dessa situação melhor do que eu. Entende? Ah, Tiago, mas será que uma oração dessa funciona mesmo? 100%. 100 não, 300. Está falando 3 vezes aqui, 300%. Agora, tem vezes que você vai ter que orar mais de uma vez. Porque você vai perceber que você não conseguiu entregar, certo? Vamos supor que é uma situação X, eu fiz essa oração. Senhor, essa situação X, ó, peguei, entreguei e coloquei no seu altar. Aí vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, eu vou me ver aflito de novo. Rapaz, eu tô aflito, mas eu orei, coloquei no altar de Deus. No fundo, eu não entreguei. Eu tentei entregar, mas não entreguei 100% ainda. Eu vou lá, oro de novo. E se precisar, eu oro de novo. Eu oro de 3, 4, 5 vezes. Até que finalmente eu consiga descansar de fato. Quando eu descansei de fato, sabe quando é? É quando de fato eu entreguei. Quando você entrega, de fato você descansa. Imagina comigo que você está com um peso de 100 quilos na sua mão. Você está segurando 100 quilos aqui. Aí você fala assim, não, Tiago, mas eu entreguei a Deus. Se você entregasse de fato, você não ia mais sentir o peso dos 100 quilos. Se você está sentindo o peso é porque você não entregou. Você disse que entregou, mas não entregou. Você quis entregar, mas não entregou. Então você vai ter que, ó, exercitar novamente. Então faz isso. Isso aqui reitero sempre, gente, com muita veemência. Isso não é um ritual, isso não é um mantra. Não estou ensinando algo que vai, um talismã espiritual. Isso aqui é, na verdade, uma coisa que Deus me ensinou, funciona para mim, certamente vai funcionar para você. Você ora, você imagina, você cria a imagem na sua mente e aquilo ajuda a tua mente, o teu coração a visualizar e a viver aquilo, sabe? Orou, Senhor, entrega no teu altar, colocou a mão no coração, arrancou, colocou no altar de Deus, descansou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a mesma coisa de você ter um problema e aí você chama um advogado. Né? Você fala assim para o seu advogado, a situação foi essa. Você conta todos os detalhes para o advogado. Você dá os seus documentos ao advogado. Você precisa dar todo o material necessário para que ele entre com a ação. Mas você não vai peticionar, quem vai peticionar é o advogado. Quem vai lá diante do juiz para poder argumentar é o advogado. Quem vai fazer as peças processuais é o advogado. Quem vai ficar atento nos prazos para responder é o advogado. Você entregou tua causa na mão do advogado e ele agora faz o trabalho por você. Ah, Tiago, mas tem advogado que é ruim. Querido, o ruim, você não compara com Jesus, não. Jesus é o maior advogado que existe. Né? Já diria a música, meu advogado é o meu Senhor. E a Bíblia fala lá em 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Ele nunca perdeu uma causa, ele não se esquece dos prazos, ele não faz nada errado. Pega essa causa e coloca na mão de Deus.
porque hoje Deus te trouxe aqui para ouvir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Antes de orarmos, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Meu Deus, cadê a água, Jesus? Não tá aqui perto não. Então vamos orar logo para encerrar o devocional aqui, quase entalei. Quero convidar você a se inscrever no canal, convidar você a deixar um like nesse vídeo. Seu like faz muita diferença no alcance dessa transmissão. Então, se foi uma bênção para você, pode ser uma bênção também na vida de outra pessoa. E quero te convidar hoje, já tem tempo que eu não peço isso aqui, quero te convidar hoje a compartilhar esse devocional com alguém. Você lembrou de alguém? Manda o link para a pessoa e fala assim, ó, lembrei de você hoje nesse devocional. Certamente vai ser um presente para alguém, vai ser um gesto de amor. E mais, a pessoa vai assistir o devocional todo. Deus vai falar com essa pessoa, certamente. E no final ela vai se sentir amada, porque ela vai saber que você enviou esse link como um presente para ela. Uma pessoa que você ama, uma pessoa que você quer bem, uma pessoa que você quer que Deus ministre também ao coração. Então isso vai ser um presente para quem você enviar, tá bom? Vamos orar juntos, gente? Santo Deus, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que o Senhor ministrou nessa palavra aos nossos corações. Nós te louvamos, nós nesse momento aquietamos o nosso coração, confiando que o Senhor é o nosso Deus. Confiando, Pai, que existem muitas causas em que nada podemos fazer, mas o Senhor luta por nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor governa sobre todas as coisas. Nesse momento, Pai, nós descansamos em Ti. E eu quero te pedir, Senhor, que toda aflição, toda angústia, toda ansiedade, todo medo que tem governado corações de pessoas que estão aqui nesse momento orando comigo, que esses tronos venham ser conquistados pelo Espírito Santo de Deus. Que esses sentimentos, que essas emoções, que essas questões não roubem a plenitude da sua presença na vida dessas pessoas. Toma novamente para o coração deles para Ti, para que eles habitem num lugar de descanso. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte que mais falou contigo. Compartilha com alguém. E se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, link fixado nos comentários para você receber todos os dias o devocional na palma da mão, tá bom? Segunda a sexta, 7h30 da manhã, começamos juntos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.